Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as funções secante e cossecante. Bom, estamos aqui no nosso ciclo trigonométrico, onde eu tenho aqui um ângulo alfa, e eu vou definir primeiro a função cossecante, certo? A função cossecante ela vai ser medida no mesmo eixo dos senos, entretanto vai ser medida de maneira diferente. A gente vai precisar, então, introduzir uma reta tangente ao ciclo trigonométrico, passando pelo ponto P, certo? Onde essa reta interceptar com o eixo dos senos, a gente vai ter aqui a medida da cossecante. E onde ela... É isso mesmo. E quando ela interceptar o eixo dos cossenos, a gente vai ter a medida da secante. Então, vamos primeiro observar a cossecante, certo? Então, aqui eu marco o ponto F, que é a interseção entre a minha reta tangente e o eixo dos senos, certo? E aí eu realço aqui, na cor laranja, o segmento OF, que é justamente o que eu vou definir como sendo a cossecante do meu ângulo alfa, certo? A gente já tem aqui o valor, né, 1,48, mas eu preciso estabelecer uma relação entre esse segmento e algo que eu já conheço, né, que dependa apenas do meu ângulo alfa, a fim de que eu possa, por meio de uma expressão, calcular o valor dessa cossecante. Para a gente conseguir fazer isso, eu vou observar o seguinte. Note que o ângulo OFP, esse ângulo aqui, né, ele é congruente ao ângulo alfa. Por quê? Bom, perceba que esse ângulo aqui é complementar, o ângulo FOP, ele é complementar ao ângulo alfa. Consequentemente, como esse ângulo OPF é de 90 graus, né, uma vez que essa reta aqui ela tangencia a nossa circunferência, consequentemente, ela é perpendicular ao raio aqui, né, determinado aqui pelo ponto P. Então, esse ângulo OFP, ele também vai ser complementar a esse ângulo aqui que a gente tinha, né, o FOP. Então, isso significa que esse ângulo vai ser congruente ao ângulo alfa, certo? Então, na hora que a gente marca aqui o ângulo, perceba que eles vão ter exatamente a mesma medida, certo? E isso vai ser fundamental para a gente determinar, né, o valor da cossecante de alfa, certo? Então, a cossecante, a gente vai utilizar a seguinte relação. Nós vamos utilizar o seno de alfa, aqui com alfa como sendo o ângulo OFP, para determinar o valor então da cossecante em função do seno. Então, como aqui é um triângulo retângulo, o seno de alfa vai ser igual a... Vamos lá. Eu vou escrever seno de x porque eu vou escrever como sendo uma função, tá? Então, x vai ser a nossa variável. Então, eu vou escrever como sendo seno de x, certo? Vamos lá. Eu vou escrever como sendo seno de x. Então, a gente está com o seguinte, seno de x é igual ao cateto oposto, ou seja, OP, dividido pela hipotenusa, que é OF. Agora, note que OP é o raio, né? É o raio da nossa circunferência, portanto, mede 1. E note que OF é justamente o valor da cossecante de x. Consequentemente, a cossecante de x pode ser escrita como sendo o inverso do seno. 1 sobre seno de x. Certo? Então, essa é a expressão que a gente vai utilizar para calcular a cossecante de x. É o valor que é o inverso do seno. Ok? Então, essa é uma relação fundamental que a gente deve guardar. Ok? Muito bem. Além disso, a gente pode também, então, agora definir a função secante. Como que a gente vai definir a função secante? Bom,
Agora eu vou olhar para a interseção da nossa reta tangente aqui no ponto P com o eixo dos cossenos. E esse valor aqui é que vai ser a secante de alfa. Então eu vou marcar aqui o ponto E, que é a interseção, e vou considerar a medida desse segmento como sendo justamente a secante de alfa, ok? E agora nós vamos nos atentar ao triângulo OEP para encontrar uma relação também para a secante. E nós vamos utilizar justamente o cosseno de alfa, certo? O cosseno de alfa para o triângulo OPE é justamente a medida do cateto adjacente. Novamente eu vou utilizar a variável x, tá? Então eu continuo da seguinte forma: cosseno de x é igual, né, ao cateto adjacente, ou seja, OP, certo? OP dividido, tá? Dividido pela hipotenusa, que no nosso caso aqui é OE. Portanto, OP, mais uma vez, a gente vai identificar como sendo o raio, ou seja, médio 1. E OE é justamente a secante de x, que a gente vai representar da seguinte forma, certo? Consequentemente, a secante de x é o inverso do cosseno de x. É o valor inverso do cosseno de x, certo? Essa também é uma relação muito importante que a gente deve registrar, uma relação fundamental, ok? Então, a gente conseguiu definir as funções secante e cossecante a partir, né, do inverso desses valores. Uma observação que a gente faz é que a cossecante, então, só vai estar bem definida se o seno for diferente de zero, certo? E o seno se anula justamente em 0 e π, ou então, se você preferir, em 0 mais κπ, com k pertencente aos inteiros. Isso tem uma interpretação geométrica muito simples. Uma vez que quando você está aqui no zero, a reta tangente à circunferência ela fica paralela ao eixo dos senos. Então, como ela não intercepta o eixo dos senos, não tem como você observar o valor da cossecante, né? Nem no zero, nem no π e nem em qualquer arco que for côngruo aos dois. Já com respeito à secante, é o cosseno que não pode se anular. Então, você vai ter que excluir do domínio onde o cosseno se anula, ou seja, você vai excluir o π sobre 2. E a interpretação geométrica também é parecida, uma vez que essa reta tangente vai ficar paralela ao eixo dos cossenos, então não vai poder interceptar. Então, você vai ter que excluir os pontos da forma π sobre 2 mais kπ, uma vez que aqui no 3π sobre 2 você também precisa excluir, certo? Ok? Então, a gente vai restringir o domínio dessas funções. E uma vez que você faz essa restrição, consequentemente, você está com essas funções bem definidas, certo? Outra observação que eu faço é que, como os valores estão sendo medidos através da tangente, né, que obviamente não adentra no círculo, então o valor mínimo que a função cossecante vai assumir é justamente quando você está aqui em π sobre 2, e é justamente 1, no caso aqui dos valores positivos, certo? No caso dos valores negativos, o valor máximo que ela vai assumir é justamente menos 1, ou seja, a cossecante não tem imagem no intervalo aberto de menos 1 até 1, semelhantemente a secante também não tem, né, imagem no valor no intervalo aberto de menos 1 até 1, justamente porque a tangente não pode entrar no círculo, então você não vai atingir esses valores dentro desses intervalos, ok? Isso também é fácil de perceber pela relação, uma vez que o seno está entre menos 1 e 1, o inverso dele ou é menor que 1, ou é maior, ou é menor que menos 1, ou é maior do que 1, certo? Então é bem interessante a gente observar isso. Então eu vou agora registrar como é que fica aqui a expressão da nossa função, né, cossecante, o domínio e a imagem. Então a gente vai ficar com cossecante de x ou melhor, vou escrever aqui só cossecante, né? O domínio vai ser
dos reais, com exclusão dos x pertencente aos reais, da forma... Eu tenho que excluir onde o seno se anula, né? Então, da forma Kπ. Kπ, onde K pertence aos inteiros. E a imagem é justamente o intervalo de menos infinito até menos 1 fechado, unido com o intervalo de 1 até mais infinito. Ok? Então, essa é a função cossecante. A função secante, ela já está definida nos reais, com exclusão de π sobre 2 mais Kπ, com K inteiro, certo? E o conjunto imagem é o mesmo, de menos infinito a menos 1, fechado, unido com o intervalo fechado em 1 até mais infinito. Ok? Muito bem. Então, essas são as funções cossecante e secante. Agora, eu vou apresentar o gráfico dessas funções, né, no intervalo de 0 a 2π. Então, de verde, eu vou representar a função cossecante e de vermelho eu vou representar a função secante. Muito bem. À medida, então, que eu sair aqui, né, do zero, eu vou construindo os gráficos de cada uma. Mais uma vez, eu chamo a atenção que não vai ser pontilhado, né? Vai ser uma linha contínua. Simplesmente, quando a gente utiliza aqui o programa, ele vai gerando aqui esses pontilhados, porque ele não faz tudo de uma vez, né? Ele vai fazendo aos pouquinhos. Ele vai desenhando para alguns valores e depois ele vai preenchendo melhor. Mas perceba que a gente já consegue, né, ter aqui uma configuração de como vai funcionar. Perceba que a cossecante faz aqui uma curva, né, que lembra um pouco uma parábola, tá? Mas não é uma parábola, certo? Quando vai aqui de 0 até π, e depois, né, fica com um desenho que é simétrico, só que vai ficar meio que de cabeça para baixo, certo? E a secante tem uma configuração parecida, só que essa metade aqui ela se ligaria com essa quando você continuasse, né, a partir de 2π. E aqui você também tem, né, esse formato aqui semelhante, né, ao da função cossecante. De fato, a gente consegue demonstrar que eles têm o mesmo formato, a diferença é que um está mais para a direita e o outro está mais para a esquerda, certo? A gente consegue demonstrar isso, é uma consequência da identidade que a gente tem, da propriedade do seno do arco complementar, certo? Muito bem. Então, uma vez que a gente já observou isso, a gente pode perceber que pelo fato de que a expressão das funções secante e cossecante serem o inverso dos valores do seno e do cosseno, e como as funções seno e cosseno são funções periódicas, então, consequentemente, as funções cossecante e secante também vão ser funções periódicas, ou seja, o gráfico vai ser simplesmente eu ir repetindo, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V desses pedacinhos aqui ao longo da reta, tanto para a direita como para a esquerda, e o período vai ser o mesmo, vai ser 2π, certo? Então, agora eu vou poder exibir como vai ficar o gráfico dessas duas funções em toda a reta, evidentemente que desprezando os valores onde ela não está bem definida. Muito bem. Então, aqui em verde a gente tem o gráfico da função cossecante e aqui em vermelho a gente tem o gráfico da função secante. Eu vou diminuir aqui um pouco a escala para vocês perceberem qual o comportamento aqui ao longo da reta. Ok?
Então, esses vão ser os gráficos das funções secante e cossecante. Muito bem, então é isso. A gente se vê no nosso próximo vídeo.